No devocional passado, nós vimos que Paulo ele está mostrando quantas qualidades ele tinha e também que essas qualidades não valiam nada para a salvação. Se fosse para cumprir a lei, se fosse para ser judeu ou se bastasse ser judeu, ele estava no começo da fila da salvação, ele seria um dos primeiros, porque ele tinha todas as qualificações necessárias. Mas ele diz que nada disso valia. Ele não alcançaria a salvação na carne ou se alegrando na carne, porque não depende da carne a salvação. Essas coisas não valem de nada. E ele continua o texto de Filipenses 3, também no verso 8, dizendo o seguinte: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo considera tudo o que ele tinha como perda, como algo inútil, algo sem valor, ou sem nenhum proveito, por causa da superioridade do conhecimento de Cristo. E ele não está falando aqui de conhecimento cognitivo, ele não está falando de conhecer como algo que você conhece nos livros ou algo que você vê no YouTube. Não é isso. Muito pelo contrário. Ele está falando de conhecer como algo que você experimenta. Alguns dias atrás, nós trouxemos uma jaca para casa e é um negócio terrível. Desculpa quem gosta, mas aqui em casa não funcionou. E eu tirei alguns pedaços porque eu queria que meus filhos experimentassem, para ver se eles gostariam. E eles não gostaram definitivamente, porque é ruim, porque a jaca ela tem um sabor muito exótico. Mas eles experimentaram, e a partir do momento que eles experimentaram, eles puderam rejeitar. Da mesma forma, se eu der um chocolate para o meu mais novo, que ainda não provou açúcar, ou se provou, foi muito pouco, ele vai gostar demais, e ele vai trocar qualquer outra coisa para ter o chocolate, como ele já fez várias vezes em diversas coisas. Por exemplo, ele é apaixonado com pão. E a gente coloca o pão na mesa, não adianta ter a fruta, que era a coisa que ele mais gostava, ele deixa a fruta de lado porque ele gosta de pão. Então, esse é o tipo de experimento, esse é o tipo de conhecimento de Cristo, um conhecimento que muda a perspectiva daquilo que existia antes. E Paulo está falando exatamente disso. Ele está dizendo que, por causa do conhecimento de Cristo, ele considera tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele era e tudo aquilo que ele tinha, que ele fazia, como perda, como algo inútil, como se fosse uma grande perda de tempo aquilo que ele tivesse feito antes. E de fato porque ele tentava alcançar a salvação por causa do seu zelo com a lei, como nós vimos anteriormente, e o que não vale de nada. Jesus é aquele que muda a nossa perspectiva de vida completamente. E não dá para viver da mesma forma e nem com as mesmas paixões depois de conhecer Cristo. O próprio Jesus, ele conta uma parábola curtinha, lá em Mateus 13:44, sobre um tesouro escondido. Ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Repare que o homem, ele deixa tudo para trás para comprar o terreno que tem o tesouro que ele encontrou e voltou a esconder, obviamente. Às vezes nós perdemos a noção do tamanho do tesouro que Cristo é, mas eu tenho certeza que no dia que você experimentar, que você reorganizar sua vida em torno de Cristo, você vai largar tudo para estar com Ele. É isso que o salvo experimenta. E você que é salvo, se por acaso você está perdendo Cristo do foco, eu quero te convocar hoje a reorganizar a sua vida, para que Ele seja sempre o centro, para que você realmente observe e relembre aquilo que Ele é, para que você não seja encantado com pouca coisa, para que você não jogue fora um tesouro, uma joia, por causa de uma bijuteria. E eu não estou falando largar no sentido de sair como um louco, abandonando a família, deixando o emprego para trás, mas largar aquilo que você considerava importante,
É aquilo que você dizia, sem isso eu não vivo. Tem gente que diz, sem minha mãe eu não vivo, sem meu filho eu não vivo, sem meu marido, sem minha esposa, sem meu emprego, seja lá o que for. Tudo isso configura um ídolo, porque a única coisa que de fato nós não podemos viver sem é Cristo, porque sem Cristo passaremos a eternidade debaixo da morte, a morte espiritual, que é o afastamento dele. Então, esse tesouro que é Cristo, ele vale demais a pena. Paulo, ele diz, olha, eu larguei tudo. É tão superior, é tão maior do que tudo aquilo que eu encontrei, tudo aquilo que eu vivi, que não faz sentido. Eu abandonei tudo para viver por Cristo. Considerei tudo aquilo que eu era como perda. Da mesma forma, todos aqueles que encontram a Cristo fazem isso. E o meu convite a você é que você conheça de fato Cristo, se encante pela beleza da obra dele, especialmente pelo seu perdão e pelo sacrifício que ninguém jamais poderia ter feito e ninguém na história conseguirá fazer, porque o sacrifício dele comprou o meu e o seu perdão. Foi o sangue dele que purificou os pecados para que nós pudéssemos então viver eternamente com Deus, ter um encontro com Ele, desfrutar da sua presença já agora. Então, fica aí um desafio para você. Se você tem acesso a esse tesouro, se você tem acesso à palavra de Deus para conhecê-lo mais, que você faça isso, descubra esse tesouro maravilhoso que é Cristo Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe.